Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live da Pequena Galeria, nessa noite fria de São Paulo. Hoje teremos uma conversa com o Paulo Chavonga, que é o artista da nova temporada da Pequena Galeria. Só estou esperando o Paulo entrar para a gente começar a nossa conversa. A Pequena Galeria ela lançou recentemente a temporada Infância. Então, semana passada tivemos a primeira live com os artistas da nova temporada. A gente teve a conversa com o Bruno Novaes. Hoje teremos a conversa com Paulo Chavonga. Na próxima quarta será com a Mariane Lepini. Depois teremos a conversa com o Daniel Moreira. Então, estou esperando o Paulo entrar para a gente começar um bate-papo com ele. Para quem não conhece ainda os trabalhos do Paulo, que estão na Pequena Galeria, é só entrar no site, pequenagaleria.com.br. Hoje eu também vou mostrar aqui as impressões que ficaram maravilhosas. Deixa eu... O Paulo tá entrando. Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô ótimo, graças a Deus. Muito frio por aí também? Muito, nossa, tá muito frio. Hoje tá difícil por aqui. Tá. Bom, Paulo, primeiro queria agradecer a sua presença aqui nessa live de hoje e também agradecer por topar fazer parte dessa temporada da Pequena Galeria, né? E eu queria primeiro começar ouvindo um pouco de você, como foi seu processo de inserção nas artes visuais, né? Como que você começou? Essa história de todos os artistas, quando a gente decide ser artista, né? Olha, muito obrigado pelo convite. E eu estou muito feliz por fazer parte do time da Pequena Galeria. Quero agradecer as pessoas também que estão nos assistir. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, tá ótimo. Agradecer as pessoas que estão a assistir nesse momento. Tem o Mestre Sabi, tem o Benjamin, que também é xará do Sabi, pronto. Todo o pessoal que me segue também está aí a seguir, muito obrigado. O meu nome é Paulo Chavonga, para quem ainda não me conhece. Eu sou artista visual angolano, sou de Benguela, a segunda maior cidade de Angola. Né? Eu sou um artista imigrante. Cheguei aqui no Brasil em 2017. No entanto, estou aqui há quase 4 anos, porque eu cheguei aqui em agosto. Eu comecei nas artes plásticas primeiro no desenho, né? Em Benguela tem um núcleo de jovens pintores, né? Com um ateliê grande assim. Benguela fica na costa, né? Então, ali perto da praia, uma praia muito famosa em Angola, chama-se Praia Morena. Tem um ateliê grande assim, onde os mestres, os artistas, os grandes mestres da cidade, todos passaram por aí, compartilhavam esse ateliê e tinham algumas aulinhas de desenho, né? Então comecei aí a desenhar, depois tive curiosidade de passar para a pintura, né? Não queria só isso, tive curiosidade de passar para a pintura e daí fiz a minha primeira exposição individual em 2015. Em Benguela, né? Numa biblioteca. Depois fiz a minha segunda em 2016, em Benguela também, num hotel famoso lá, chama-se Hotel Praia Morena. E em 2017, né, em 2015, depois da minha primeira exposição individual, eu fui para Moçambique, na 7ª Bienal de Investigadores da CPLP.
Depois daí, em 2016, fiz a minha segunda exposição individual no Hotel Praia Morena. Depois daí fiz um projeto de vida, né, para investir na minha carreira, no meu futuro, né? Pensei em 3 países a princípio, que eram Itália, Estados Unidos e o Brasil, né? Segundo a internet, eram os 3 melhores países para estudar arte no mundo, né? Então, Olha, porque já conhecia pessoas aqui e tal, facilidade da língua também, então optei por dar continuidade na minha carreira aqui no Brasil, né? Então vai ser mais fácil, se as pessoas puderem perguntar também, você é mediador, e se você perguntar, porque é muita coisa, né? Então, sim. tocar simplificar seria ótimo. Bom, então você veio para o Brasil em 2017, né? Você veio direto para São Paulo mesmo. Vim direto para São Paulo, sim. E como que foi então a adaptação, né, para a vida aqui em São Paulo, a sua inserção no mercado de arte por aqui? Como que foi esse processo? Bem, eu comecei primeiro a trabalhar com alguns coletivos, né? Comecei com o coletivo Raiz, né? Um coletivo de imigrantes angolanos aqui em São Paulo. Comecei a trabalhar em alguns saraus, né? Depois eu comecei a dar aulas de inglês. Conhecia também algumas pessoas, algumas galeristas aqui, alguns galeristas. Mostrei meu trabalho. Já tive alguns contatos que eu conheci. Olha, entrou aqui o Lobato, que eu conheci o Lobato em Angola, né, num projeto também desse coletivo. Então eles me ajudaram pronto, a me inserir no mercado, como é que funciona, né? Como é que funcionam as coisas, inclusive até a própria língua em si. O Lobato me ajudou muito com isso na questão de, por exemplo, na escrita de projetos, na linguagem, né? Porque Hum, a nossa gramática é muito diferente, né? O que às vezes para vocês, o que pode ser um erro gramatical para vocês, para nós não é, né? Então, fui me inserindo aos poucos, fiz a minha primeira exposição, a minha terceira, no caso, exposição individual na Galeria Olido, em que legal. 2018. Depois, as coisas foram acontecendo, né? Que bom. Bom, então, queria que você falasse um pouquinho do seu processo de produção, quais são as técnicas, os materiais que você costuma usar. Eu primeiro, quando comecei na pintura, eu comecei com tinta de óleo. Na altura eu não conhecia muito sobre materiais e tal, e eu sempre fui uma pessoa muito prática, né? Gosto de detalhes, mas também sou muito espontâneo, né? Eu sou muito espontâneo ao pintar. Então, eu comecei com a tinta de óleo, mas eu diluí a tinta com petróleo, né? Inclusive, os outros artistas, meus companheiros lá, meus colegas em Angola, em Benguela principalmente, usam muito petróleo para usavam na altura, não sei se continuam usando, muito Caramba. petróleo para diluir e tal, porque é mais barato, né? O petróleo é muito barato e se for comprar óleo de linhaça e outros materiais, fica muito caro. Então, o petróleo, como é mais barato, é facilmente encontrado na rua. Então, eu usava o petróleo para diluir a tinta, mas por causa do cheiro e eu sentia que dava muito trabalho, né? A tinta de óleo era muito demorado para secar e eu gostava de uma coisa mais espontânea. Eu só estou com a inspiração agora, talvez amanhã eu não esteja do mesmo jeito. Eu começo uma obra hoje, talvez amanhã eu não goste mais daquela obra, não gosto do mesmo jeito que eu comecei. Então isso começou a atrapalhar um pouquinho o meu processo. Daí eu senti que eu sou mesmo time acrílico. Então eu comecei na tinta acrílica, né? Na altura em 2015 mesmo, quem tinha me falado mais e me ensinou a usar a tinta acrílica foi um dos meus professores, né? Que é o Isidro Sanene, inclusive ele vive aqui no Brasil, é um artista também. E ele me mostrou
mostrou mais ou menos como é que funciona a tinta acrílica, inclusive pintamos uma obra juntos com a tinta acrílica. E eu gostei da experiência e dá para trabalhar com água, é muito rápido de secar e é muito espontâneo. Daí eu segurei a tinta acrílica e nunca mais larguei, né? Hoje, desde então, tipo, toda a minha produção é feita com tinta acrílica. Gosto muito de usar painel também, né? Dá o gosto de pintar e mais ou menos ter uma ideia e ter um resultado de como a pintura vai ficar, né? Me baseio muito em fotos. O meu processo criativo passa por uma pesquisa fotográfica, né? Eu gosto muito de me locomover, né? Isso ajuda muito no meu processo criativo. As minhas pesquisas passam exatamente por isso, né? Eu gosto de andar por aí e ver o que está acontecendo, o que está rolando. Eu gosto muito de retratar as vivências urbanas nas minhas telas. E quando eu vejo uma coisa que me interessa, então eu vou fotografando, né? Às vezes o que eu fotografei, por exemplo, tipo há 2 ou 3 anos atrás, eu só vou pintar hoje, né? Porque eu vou juntando ideias, né? Daí passo para a tela e vou pintando, né? Com a tinta acrílica. Bom, a gente percebe assim um pouco por acompanhar seu trabalho que o seu forte realmente são retratos, né? Então tem tanto você pinta no geral pessoas, né? E a gente vê que existe uma temática ainda da sua, enfim, origem, né? A questão de uma cultura angolana, não sei, aí é uma coisa que você também vai me dizer. Mas, enfim, eu queria então que você falasse um pouco dessa sua temática e se o fato de você estar agora morando no Brasil, se isso afetou a sua temática e o seu trabalho de alguma maneira. Bem, eu quando estava em Angola, obviamente, eu pintava muito aquilo que estava ao meu redor, né? Até onde os meus olhos podiam alcançar. Uhum. Então, me inspirava muito em grandes mestres, por exemplo, me inspirava muito no Sabi, né? Artista naquele tempo, eu via alguns artistas, graças a Deus sempre tive muitas referências na pintura, via muitos artistas, alguns projetos passavam na TV, alguns artistas pintando, visitava alguns ateliês. E Malangatana também me inspirava muito. Então, esses artistas que eu tinha como referência, que eu tenho como referência, são artistas que retratavam muito a cultura angolana, né? Então, quando você é africano, né, eu acho que qualquer pessoa, né, que tem uma determinada cultura tem aquela tendência, né, de reproduzir isso, né, e de retratar isso, né, e a nossa cultura ela tem uma ligação muito forte com a arte, né, através das esculturas e algumas peças históricas que foram deixadas pelos nossos antepassados, né. Então, eu pintava sobre a minha cultura, pintava principalmente sobre a cultura do sul de Angola. Né? Angola tem várias culturas e várias etnias também, vários grupos, inclusive várias línguas. Então, eu pintava muito sobre isso, pintava as Mumuilas. Mumuila é um grupo étnico do sul de Angola. Eu pintava, depois já comecei a ter esse encanto assim pela mobilidade urbana. Comecei a pintar os papatos, aquelas pessoas que passavam nas ruas, né? Porque eu gostava muito de caminhar, né? Caminhava muito para fazer as minhas pesquisas, pintava muito essas pessoas e tal, e via poesia nisso tudo, né? Então eu pintava praticamente o cotidiano das pessoas em Angola, né? Porque há uma semelhança quando eu fui depois para Luanda, que é a capital, e depois quando eu fui para Moçambique, por exemplo, eu via que os moçambicanos se viam e há uma semelhança também nesse cotidiano para os moçambicanos, né? Quem vê as minhas obras, por exemplo, que é de Moçambique, ele acha que eu sou moçambicano, ele acha que eu estou falando de Moçambique.
Uhum. porque existe essa semelhança em algumas cidades africanas. Mas quando eu cheguei aqui, uma das grandes motivações que me levou ao Brasil era exatamente o facto de saber que eh, existe a gente conhece muito sobre o Brasil, a gente vê pela TV, vê novelas, a gente acompanha muito o futebol e tem muitos imigrantes brasileiros em Angola, né? Então, isso, do outro lado, nos leva a pensar que pode ser da mesma forma no Brasil, né? Porque a gente ouve muita música e a gente recebe até artistas brasileiros, né? Inclusive muitos artistas, músicos angolanos, eles fazem muita parceria com artistas brasileiros. Então a gente pensa pelo Brasil ser o primeiro país a reconhecer a independência da Angola também. Então esse laço todo nos leva a pensar que é do mesmo jeito no Brasil. Então achei que eu fosse ser recebido, por exemplo, só um momento. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, desculpa. Então, eu pensei que eu fosse ser recebido da mesma forma, né, que vocês conhecem sobre Angola, vocês sabem sobre Angola, e que fosse esse intercâmbio bilateral, né? Só que quando eu cheguei, encontrei uma realidade totalmente diferente, né? Até para conseguir as coisas existe uma barreira racial muito forte. Então comecei a perceber que existe um tratamento, existe um racismo estrutural que impede-nos de fazer muita coisa e existe um tratamento diferenciado entre imigrantes que vêm do continente africano e imigrantes que vêm do continente europeu, né? Existe essa grande diferença. Isso mudou e como a origem está ligada à vivência das pessoas aqui, né? Então comecei a questionar tudo isso, onde esses imigrantes negros eles estão, né? Como a origem deles está ligada à condição de trabalho, está ligada à moradia, enfim, como como esse racismo estrutural afeta esses imigrantes africanos. Então, isso mudou totalmente o curso do meu trabalho, prestando muita atenção nisso, já que eu falo muito sobre o cotidiano, né, sobre essa mobilidade urbana. E o que me chamou muita atenção na cidade de São Paulo é esse lugar que estão, né, os meus irmãos, os africanos aqui no Brasil. Então, desde então comecei a retratá-los nas minhas telas e começar a questionar e, de certa forma, contribuir com o meu trabalho, né, nesses questionamentos e trazendo esses debates para a arte. Né? Uhum. Então, mudou assim completamente. Não tem como. Não tem como. Pois é. E Eu, como eu que gostaria foi? que fosse, eu gostaria que não tivesse mudado, mas o sistema em si me obriga, né? Uhum. Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil, e é isso que a gente percebe. Assim, em São Paulo, a gente recebe muitos imigrantes e a gente percebe assim que os imigrantes africanos eles acabam ficando muito mais na região central e fazendo trabalhos muitas vezes que não assim, vendendo coisas na rua, né, que são coisas que eles conseguem fazer, né, porque realmente não existe espaço para acolher, né, essas pessoas. Então, realmente é muito problemática essa situação. E então, assim, queria entender como que foi um pouco esse processo para você, realmente para você conseguir se inserir mesmo no mercado de arte aqui no Brasil, né? E também um processo de refúgio, enfim, né? Como que foi essa situação vivida por você, né?
Então, na verdade, né, eu quando cheguei aqui, né, como um artista imigrante que sou, né, eu sou um artista, né, eu sou artista angolano, imigrante, né, pronto, logo, como eu não sou um turista, não vim aqui para viver, logo eu sou um imigrante, né, ao contrário do refugiado, por exemplo, que ele vem sempre fugido de alguma coisa, né, e procura um refúgio, né? No meu caso, é um status que o próprio sistema, esse sistema, né, estrutural, né, esse sistema desse racismo estrutural me coloca nessa condição exatamente por fazer parte desse grupo que é visto como indesejado no Brasil, né, por conta desse racismo estrutural brasileiro. Encontrei essa dificuldade também na documentação, né? Como eu falei, por conta desse racismo, você encontra barreiras, inclusive no próprio sistema para tratar documento, para fazer qualquer coisa aqui você encontra barreira, e até na própria sociedade, né? A gente sabe as razões que levam a isso, né? Então, foi esse baque que eu tive, né? Quando cheguei. Então, por um lado, o sistema, por exemplo, quando você vai tratar alguns documentos, você tem esse documento, por exemplo, que é o refúgio, que é um documento provisório, né? E um documento provisório e quase que permanente provisório ao mesmo tempo, né? Porque eu fiz algumas pesquisas e para muitas pessoas nunca chega, né? O documento permanente mesmo, que é o RME. Uhum. E é exatamente por conta disso, né? Exatamente por conta desse racismo estrutural que vai dificultando a vida desses imigrantes. Então, muitas pessoas, infelizmente, eles acabam, principalmente pessoas que vêm aqui para estudar, acabam por optar em pedir refúgio, estar nessa condição por conta do status, né, da documentação, para conseguir trabalhar, para conseguir, pronto, minimamente sobreviver, né? Enquanto a gente vê que é um tratamento diferente, né, para outros artistas e não só, outros imigrantes de outros países como a Europa e os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, Uhum. esse é uma outra barreira, uma outra dificuldade que a gente enfrenta. E essa coisa de entenderem sempre um africano como um refugiado, né? Como alguém que vem para ficar, né? Quase que sem opção e fugindo sempre de alguma coisa, né? Então, nesse caso, eu sou um artista imigrante, né? Né, fiz um projeto de vida para vir aqui e tem outras pessoas, por exemplo, que são angolanas, que elas vêm passear e só voltam, né? Mas pronto, Uhum. acabamos ficando sempre no mesmo grupo, né? Como funciona esse sistema que coloca sempre as pessoas pretas num grupo só e como um grupo à parte, né? Um grupo diferenciado. Uhum. Bom, voltando um pouco sobre o seu trabalho, a gente sim, percebe que você costuma pintar bastante crianças, né? Inclusive, foi um dos motivos por você estar participando dessa temporada Infância, né, na Pequena Galeria. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa temática específica, né, que são as crianças que você tem uma frequência grande assim na representação delas, né? Sim, eu comecei a ser uma fase, né? Comecei também, né? Essa é uma das fases, por exemplo, de mudança na minha temática, no que eu venho pintando, né, ultimamente,
que é uma maneira de humanizar as pessoas africanas, né? As crianças principalmente, porque também encontrei isso aqui, né? Existe um trabalho muito grande da mídia, né? Em relação à imagem do continente africano, né? Então, quando perguntava às pessoas sobre, por exemplo, quando eu falava o meu país, quase ninguém grava. Eu acredito que tem muita gente que eu conheço que se agora eu perguntar de que país eu sou, ele nem vai saber, né? Vão me perguntar 1000 vezes de que país sou. Não interessa. É africano e foda-se. Então, as pessoas... existe essa imagem, né? Claro, tem problemas em alguns países africanos, assim como tem problemas no Brasil também. Então, uma forma de humanizar, né, essas crianças, e sempre é um formato menor, né, sempre numa tela menor, uma estratégia também. É isso mesmo, Rose, Angola. É uma estratégia de fazer com que as pessoas adquiram essas obras, porque logo são obras menores, são mais baratas, né? Então as pessoas vão poder ter essas telas nas suas casas e as todas coloridas, né? Você vê uma senhora, que são as zongueiras, né, em Angola. É uma forma também, uma forma de chamar as pessoas para o diálogo, né? De apresentar a minha cultura. Então você vê uma zongueira que trabalha todos os dias debaixo do sol, né, com a criança nas costas e uma bacia na cabeça, né? Ela está vendendo na rua, né? Como que chama? Desculpa. Não entendi? Como que chama? Eu não entendi. Zungueiras, são zungueiras. Zungueira. Isso. É. Elas são zungueiras, então você vê, são pessoas que estão com uma bacia na cabeça e carregando a criança nas costas, né? Então ela tenta se equilibrar desse jeito. Então essa série chama-se Desequilíbrio, né? Eu Vou até mostrar aqui Isso. a obra que você fez pra gente, né? Uma das impressões, depois eu mostro outra, mas acho que deve ser essa que você deve estar comentando, né? Sim, sim. Olha aí. Então, Ficou isso. incrível. Muito obrigado. Então, você vê uma senhora, ela com uma bacia na cabeça, né, carregando o bebê nas costas, debaixo do sol, né? Porque elas vão vendendo, né, na rua, vendendo na rua, né? Então, ao mesmo tempo que eu faço uma crítica, né, social no meu país, né, no meu país de origem e muitos países africanos, porque é uma realidade de muitos países africanos, com um dos problemas que a gente tem que lidar, tem que enfrentar, né? E ela está super colorida, né? E eu chamo a atenção das pessoas para a imagem, para a pessoa, né? Então, eu humanizo essas pessoas, questionando isso, né? Questionando esse trabalho e com essa coloração toda, esse fundo todo colorido, essa imagem alegre, né? Eu vou em contradição com aquilo que a mídia passa sobre o continente africano, né? E ao mesmo tempo desafio uma realidade complexa, né? Sobre Angola e sobre outros países do continente africano, né? Então daí eu trago as mulheres, né? Que são as que mais sofrem com esse sistema, as crianças, né? Porque nós sabemos que o meu país tem entre os países com maior taxa de mortalidade infantil, né? Então trago essas crianças nas minhas imagens, chamando a atenção para a proteção e prontos dessas crianças, e humanização dessas crianças, né? Sim, é um trabalho bem potente, né? Sim, Assim, sim. é impactante. Obrigado. Ele realmente chama muita atenção. Então essa é a ideia, para que as pessoas tenham essas obras em casa, né? Então, às vezes, mesmo sem sabendo, então vou introduzindo, né? São obras menores, logo, e é a série que mais está vendendo. Então, vou introduzindo essas obras nas casas das pessoas,
elas vão ter essas obras em casa, às vezes mesmo sem saber do que se trata, e o que vai lhe chamar a atenção é exatamente esse colorido, essa coisa alegre. Mas não é alegre uma zongueira debaixo do sol, passando todo dia, às vezes com fome, com a criança nas costas, né? Não é alegre isso, né? Então eu desafio essa realidade complexa, mas ao mesmo tempo eu vou em contradição. As pessoas vão passar a conhecer que Angola, África, não é esse mar de tristeza e horrores, né, que a mídia passa, né? Tem pessoas coloridas, tem pessoas alegres, né? Somos um país somos um continente muito colorido, né? E ao mesmo tempo faço esse questionamento, né? Então procurei uma maneira de dialogar com os dois lados, né? Uhum. Com as duas partes. Vou mostrar aqui também a outra obra. Sim. Você ainda não conseguiu ver ao vivo, né? Mas ficou muito impressionante. Isso aqui nem Nossa, cabe inteiro. nossa, ficou muito lindo. Eu vi na foto e ficou demais. Ficou linda, ficou incrível. Muito. Essa aqui a gente imprimiu em um material que ele imita a tela, né? Então ele É no é Canva, né? mais maleável. Isso. Isso é Justamente porque ela é uma pintura que você deixou bem marcada, né? As pinceladas, a gente vê isso. muita textura de tela aqui, né? Muito, muito. Então a gente achou que realmente conversava mais com esse tipo de material. Ficou, nossa, muito incrível, tá lindo mesmo. Ficou impressionante. E Rose, aí, essa obra está disponível no site da Pequena Galeria. isso. Tem impressão no Canva, né? E está disponível num valor mais baixo, né? Não Uhum, é obra original, mas para você poder ter na sua casa, e é uma edição limitada. Então, isso. para os meus Então, amigos e minhas amigas que estão aqui no Brasil, está disponível, né? Então, são só 10, então não só quem 10, tiver interesse tem que correr. tem que correr. Eu vi que essas obras, essas duas obras, por exemplo, elas foram muito. Pronto, infelizmente, não deu para imprimir outras obras, né, que as pessoas já compraram e não tem mais impressão dessas obras, né, já compraram as originais, mas tem essas duas. A original da primeira, que é da Zungueira, ela está com o Sabi, né, que ganhou no leilão, mas tem a impressão que são 15, né, então é muito limitada. Então está aí a chance de ter ainda, né, a impressão dessa obra, a original já foi, tem as impressões, né, ela bem moldurada, bonitinha. Aí você, E olha, ficaram incríveis, realmente ficaram muito bonitas as impressões. muito bem. Mas enfim, falando sobre essa, eu acho que ela representa um pouco também o que você estava comentando, né? Que ela é super colorida, tem Sim, um vermelho que chama muita atenção, né? sim. Mas você vai olhar o rosto dessa criança, né? Parece um rosto mais sofrido ou pensativo ou, Sim, né, alguma coisa preocupado, assim, né? sim. Não sei se você quer falar um pouco sobre ela. Essa é uma criança, inclusive, é uma criança Muila, né, que faz parte desse grupo étnico. Então, eu vou aproveitando e introduzindo isso para vocês, né? É uma criança Muila, né? Muila é um grupo étnico do sul, mas propriamente da província da Huila, em Angola, né? Então, ela usa todos esses adereços da cultura Muila, né? Também aproveitar, né? Introduzir essa diversidade cultural que existe em Angola para desconstruir, né? Ou desmistificar essa ideia de um continente como uma coisa só, né? Se um país ou uma cidade já tem essa diversidade cultural, então quanto mais um continente, né?
Então, chamando a atenção das pessoas pelas cores, que de fato essas cores são reais na nossa cultura, né? Essas cores são reais, as pessoas têm esse jeito, como diz um grande compositor e cantor angolano, tem esse jeito alegre de chorar, né? Então, também existe poesia no caos e eu, com essa poesia, chamo a atenção das pessoas para que elas tenham em suas casas, né? Às vezes mesmo sem saber, e depois, com esse convite a esses debates, elas vão ter a oportunidade de conhecer e para que elas tenham curiosidade de saber sobre a cultura angolana, a cultura africana em si. Sim. A biografia que você passou para a gente, eu até fiquei pesquisando para tentar descobrir o que era, que tem uma frase que está escrita assim: seu fascínio pela expressão humana e pelas culturas africanas resulta em estudos dos povos de lugares em que já passou. São a tradução de dias passados no candongueiro, no quimbo, nas festas de quintal e conversas em volta da fogueira. O que é candogueiro e quimbo? Olha, é muito legal, né? Suscita essa curiosidade, que depois trazendo esses questionamentos e trazendo esses debates e tal, você vai acabar percebendo depois que toda essa coisa às vezes você tem em casa, né? Depois com os homens, então, por exemplo, que nem zongueira, né? Que você tinha uma zongueira ali do lado. Então, o candongueiro é um táxi. Nós chamamos de candongueiro azul e branco. Candongueiro sabe aquelas vans, né? Porque o táxi, nós não, tem poucos ônibus, né? Poucos ônibus, né? Que nem aqui, por exemplo, tem um ônibus, né? Que ficam levando as pessoas, mas o mais comum Angola, são os candongueiros, né? São muito rápidos, né? Geralmente são umas vans, né? Não sei, são umas vans. Eles são coletivos ou não? São coletivos, sim. Eu nem sei agora qual ônibus eu tenho mostrado. Mas pronto, são umas vans. Depois podem pesquisar, são vans. Que geralmente fica um cobrador, né? São muito rápidos, fica um cobrador e fica chamando as pessoas. E é bem apertado. Né? Então, é um cenário assim bem marcante no cotidiano também, né? Porque ele faz parte dessa mobilidade, ajuda na mobilidade das pessoas, né? Que esse é o candongueiro, né? O candongueiro é aquelas vans, é tipo um ônibus, mas é tipo, sabe, perua, tipo lotação, né? Eu fico fazendo essas Sim. conclusões aqui porque eu também não, eu às vezes esqueço das nossas coisas aqui, né? Não consigo muito bem. Então, tipo uma lotação, sabe? Mas aquelas Tá. vans assim, Sim. só que uma van assim mais bonita, com um visual da pista, no visual da van, entendeu? Então, esse é o candongueiro, muito Entendi. legal. Você tem que ir para Angola para conhecer. Kimbo, Fiquei curiosa. sim, Kimbo. Kimbo é uma comunidade rural. Né? Kimbo é uma comunidade rural. Eu cresci quase praticamente numa fazenda. O meu pai tinha uma fazenda, né? E a fazenda ficava no Candundo, uma região que chama-se Candundo, né? E lá nós tínhamos o Jango. O Jango é um lugar, né? Geralmente tem um formato assim triangular, né? Tem o teto de capim. E é um lugar que tem uma fogueira, né, no meio, e que os mais velhos ficam conversando, né, onde faz-se reuniões, né, então faz parte da cultura. Então esse é o jango em que os mais velhos contam histórias e passam alguns ensinamentos. Então, como
boa parte da história africana ela é conservada e passada de forma oral, né? Então, essas reuniões são muito importantes exatamente por causa disso. E quando eu frequentava muito a fazenda do meu pai, eu frequentava muito o Jango, né? Essas reuniões em volta da fogueira, e eles me passavam conhecimento, né? Me contavam as histórias dos nossos ancestrais, né? Como foi, inclusive foi ali também onde eu aprendi sobre a história, por exemplo, da nossa fazenda, né? Como é que o nosso avô ele conseguiu ter essa fazenda, né? Que antes ele trabalhava ali no processo no tempo colonial, e que depois com a ida depois da revolução, né? Quando os portugueses foram embora da Angola, ele acabou tomando posse, né, dessa fazenda e tal. Então, são essas conversas em volta da fogueira, e o Quimbo é exatamente essa comunidade rural, né? A comunidade rural chama-se Quimbo, né? No Quimbo. Uhum. E o candongueiro é essa coisa que você, quando for para Angola, você vai ter que entrar num candongueiro. Você vai ser chamado para entrar no candongueiro. Ele é muito rápido e apertado às vezes, né? Entendi. Todo mundo lá. Nossa, dá vontade de ficar perguntando tudo assim para você realmente contar pra gente, porque é uma cultura e um universo que infelizmente a gente nunca não tem muita informação aqui no Sim, Brasil, né? Então dá vontade de aprender muita coisa, assim, de ouvir você falar muita coisa é sobre interessante. isso. Até assim, como a temática dessa temporada é infância, eu até tenho perguntado para os artistas na live, né, para eles falarem um pouquinho da infância deles. Sim. Então, acho que é isso, né? Assim, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas é super interessante mesmo, né? Ou entender como foi a infância, né, dos artistas. Sim, foi uma infância assim, muito feliz, né? Foi uma infância muito feliz. Chega a ser nostálgico assim de lembrar, porque cara, a gente é feliz, sabe? Nós temos uma maneira de viver, né? Nós africanos, né? Com as nossas culturas, nós temos uma cultura alegre, né? Cara, a gente tem as nossas brincadeiras e tem aqueles conhecimentos que os mais velhos vão nos passando. Então, em brincadeira. Eu, como estava falando, né, eu ia muito para a fazenda do meu pai. Inclusive, eu, quando tinha 13 anos, eu já estava dirigindo um trator. Nossa. Eu já estava dirigindo um trator. Então, sempre fui aquela criança assim, muito. Como é que eu posso dizer? Muito muito curiosa, né? Essa curiosidade, por exemplo, que hoje eu reclamo dos meus sobrinhos. Quando o meu sobrinho, por exemplo, que tem 14, 15, 16 anos, quando ele vai tentar fazer uma coisa, eu falo, você é menino para fazer isso. Eu, quando tinha até menos da idade dele, ele estava fazendo coisas mais bizarras, assim. Uhum. Então, eu gostava muito do campo, porque lá tinham os mais velhos que eles contavam muitas histórias, e é lá onde eu conseguia ter mais acesso a essa conexão com a minha ancestralidade. Eu morava na cidade de Benguela, como eu disse, a segunda maior cidade de Angola, né? Quase no centro, assim, no centro urbano. E pronto, no centro, tipo, nos centros, por exemplo, das cidades de Angola, então, a coisa é mais. Você vê, né, por conta da colonização, né, a coisa é mais. Por mais que ainda tenha uma africanidade assim muito forte, então existe uma globalização também muito forte por conta dos imigrantes, né? Então, tem pessoas de países diferentes também, então essa mistura de cultura
culturas, né? Então, tem muito mais de África, óbvio, mas já há aquela mistura e alguns valores que vão se perdendo, né? E quando ia para a fazenda, sempre era aquela coisa muito, sabe, muito africana. Eu tinha acesso a histórias, por exemplo, coisa que muitas outras pessoas da minha idade naquela época, elas não tinham assim muito, não sabiam muito, porque não perguntavam, os mais velhos sempre contavam. Até hoje, canções, né, que a minha mãe, por exemplo, cantava, certas coisas da cultura, eu perguntava sempre, por exemplo, mãe, por que quando alguém vai casar, temos que fazer sempre essa coisa, né? Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Muitos cresceram só e repetindo, né? Eu sempre fui questionando, né? Eu acho que por ser artista também sempre tive essa curiosidade de saber por que as coisas acontecem assim, né? Por que isso? Por que aquilo? As pessoas que já vivem, por exemplo, no campo, elas já têm mais conhecimento. Mas só que, como nós em Angola, por exemplo, você vê até pessoas que vivem assim, nos centros urbanos, né? Cada um, de acordo com a sua origem, tem a sua cultura, né? Ela obedece essa cultura. Porque, por exemplo, exatamente por conta da língua portuguesa, né, que é a língua oficial do meu país, é uma maneira também de a gente conseguir, uma maneira de união e a gente conseguir dialogar todos juntos, né? Acho que muitos países africanos é assim, por quê? Porque existem muitas línguas nacionais em Angola, né? Então, por exemplo, às vezes Tatuapé falam uma língua, aí já na Moca falam outra língua também. Então, com, né, imigração dentro mesmo do país e tal, as pessoas foram indo morar na capital, então ficam concentradas no centro, né, por causa do trabalho, né, centralização e tal. Então você vê muitas pessoas assim com culturas diferentes, as pessoas convivem assim com culturas diferentes e muitas dessas pessoas vão ter filhos e tal, às vezes vão ter filho com pessoas de outra cultura, né? E daí essas pessoas vão deixando para trás assim muitos valores culturais e tal, e às vezes vão repetindo. Por exemplo, a minha mãe e o meu pai, eles são quase da mesma, já falam uma língua um pouquinho diferente. Minha mãe é do Ambo, o meu pai é do Bié, é perto, né? É perto, mas é uma cultura até que chega a ser um pouco diferente já, né? Então a gente vai reproduzir certos. O meu pai, por exemplo, já vai ter uma outra tradição, uma outra cultura em relação à minha mãe, né? Então na família da minha mãe a gente está fazendo uma coisa, né? Porque essa repetição dessas tradições é uma maneira da gente guardar, né? Aquilo que os nossos ancestrais faziam, né? Por exemplo, tem um caso da circuncisão, né? Tem os pedidos, por exemplo, que o irmão mais velho ele vai se casar, né? Logo, estou vendo que o meu pai, por exemplo, na família do meu pai, uma vez, um irmão, o primeiro filho do meu pai ia se casar, tínhamos que ir buscar a mulher. Então é todo um ritual. E eu fui o escolhido para levar um cacete, um pau assim grande e tal, e tinha que vestir uma roupa específica, e depois tínhamos que ir lá, e chegar lá levar um vinho, né? Que fica o vinho fica numa garrafa específica também, né? E leva isso, leva aquilo. E eu questionava, mas por que disso? Por que temos que fazer isso? Né? E era uma coisa obrigatória, né? E que temos que respeitar muito os mais velhos. E o mais velho tem essa imagem de uma, sei lá, é quase um deus, né? Principalmente os nossos pais, os nossos avós. Eu questionava muito, por que isso? E às vezes não dava para ter muita informação, porque de acordo com as gerações, né, que vão passando, por exemplo, tem pessoas que vão só repetindo, às vezes sem saber muito, né? Elas vão repetindo, ó, tem que fazer isso, que faz parte da cultura, sabe? Que você tem que fazer isso, às vezes não sabe muito bem por que tem que fazer, mas tem que fazer porque todo mundo faz. Então, quando eu ia para o campo, eles me falavam, você tem
tem uma fonte disso, né? Porque são onde as pessoas praticamente saíram, né? De onde as pessoas saíram, né? Sim. Que foram depois para os centros urbanos. Eles me contavam muito isso, né? E isso ajudou muito na minha construção, por exemplo, enquanto artista, e essa preocupação de não fazer isso desaparecer, né? Não fazer essa cultura rica morrer, porque a gente tem esse contato com a natureza, a gente tem esse contato, né, que nos une, né, de certa forma, essa cultura nos une e são tradições deixadas pelos nossos ancestrais, é a nossa identidade, né, e a colonização feriu muito disso, né, destruiu muito, né, isso que a gente tinha. Então, eu até de certa forma tento preservar isso nas minhas telas, do mesmo jeito que quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu tento, de certa forma, preservar e chamar a atenção das pessoas através disso. Então, foi uma infância, assim, muito curiosa. Eu gostava muito de praia, eu vivia perto da praia também, né? Cresci perto da praia, brincava muito de muita brincadeira, então eram brincadeiras também, até a própria brincadeira tinha muito a ver com cultura também, né? Existia um processo assim, um sistema de educação, né? Que os nossos mais velhos, né? Os nossos pais, eles passavam para a gente, né? Alguns valores que passavam para a gente, e tal, algumas brincadeiras. Pronto, foi muito alegre, assim, é muito alegre. Eu tento passar, às vezes, de certa forma, isso. Tem uma série, essa série de 3 horas que eu pintei, que eu postei até estes dias, tem como título Calunga, né? Calunga significa praia no língua umbundo. Eu acho que em Quimbundo também tem Calunga, eles também falam Calunga. As línguas banto têm assim, uma semelhança. Então, Calunga, né? Que é praia. A gente corria muito na praia, e pelados, né? A gente corria pelados, assim. Então, ainda existia essa coisa. Tipo, por exemplo, que aqui fica um pouquinho já estranho, né? As crianças ficam peladas assim na rua, mas para os entende. Então também tinha aquela coisa, né? O Cota sabia dizer mar, né? Então o mestre sabia de Luanda e acho que em Quimbundo também tem Calunga. Então, por exemplo, tem aquela coisa que o pai do amigo, ele é seu pai, né? Por exemplo, na ausência dos teus pais, tipo, os teus pais não estão em casa. Se você fazer alguma coisa, o pai do seu amigo ele pode te bater. Nossa. E você chama o pai do seu amigo de pai. Por exemplo, os meus amigos, os pais dele, eu chamo eles de pai e mãe também. Isso é muito cultural nosso. Então, às vezes, eu vou ter o mesmo respeito que eu tenho pela minha mãe, na mãe de um amigo meu. Né? E quando ela precisar de mim, eu atendo ela como se fosse minha mãe. Às vezes, não importa o quão próximos a gente é. Não importa. Principalmente se vocês são vizinhos, se você cresceu naquele lugar, né? De certa forma. Então, tem essa coisa. Mãe do amigo é sua mãe também. A mãe da sua amiga também é sua mãe. O pai do seu amigo é seu pai. Então, é pai do mesmo jeito. Então, é essa coisa de respeitar os mais velhos. Por exemplo, que eu vi que quando eu cheguei aqui, por exemplo, já não se enquadra, já não se encaixa, né? Pois é. Esse tratamento já não se encaixa. Então isso, a minha infância foi muito marcada por isso, que eu quando chego aqui, por exemplo, existe esse choque assim cultural. E quando eu falo, às vezes, eu falo com a minha noiva, eu falo com uma outra pessoa sobre a minha infância, tipo, para eles, trazendo para a realidade vossa aqui, é difícil de se imaginar. É. Bom, assim, tentar pegar algumas coisas que você falou. É uma questão da curiosidade, né? Assim, de você ficar toda hora querendo entender o porquê das coisas, né? Eu acho que isso é um papel que é muito importante da arte, né? Porque a arte, ela faz a gente
refletir, né? A gente não simplesmente aceita as coisas como elas são, a gente precisa refletir, né, sobre tudo e entender e ver se é possível uma melhora, uma mudança, né? Então acho que esse papel um pouco do artista e essa que é uma coisa acho que inerente aos artistas, né? Essa Sim, curiosidade, acho que tem né, é interessante ver que isso estava presente desde criança, assim, né? sim, Em você. Outra coisa que você comentou, né, das diferenças de cultura, né, o que eu acho que é um problema muito grande no Brasil é que o corpo é sexualizado aqui, né? sim, 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 exato. Então, É, então assim, o nu pra gente, por mais que seja inocente em outros lugares, pra gente tem esse peso muito grande, né? Que acho também super complicado, né? Não sei como que é a sim. questão também das mulheres mais velhas, se também existe essa sexualização como existe aqui, assim, né? Do corpo dela, né? Sim, é assim, é um choque assim que eu tive, que às vezes, por exemplo, eu sou muito, pronto, eu cheguei aqui no Brasil praticamente com 19 anos, né? Hum, Então, eu sempre fui um rapaz assim que eu vivia assim muito profundamente com a minha cultura. E o pouco que eu sabia, assim, eu fui crescendo, eu ainda estou crescendo, né? Estou em fase assim, de formação e tal. E o pouco que eu sabia, assim, sobre cultura na diáspora, assim, né? Por exemplo, você vai saber algumas coisas e tal, de acordo com a sua vivência, por exemplo, que eu fui vendo, por exemplo, em Luanda e tal, você conhece alguns artistas imigrantes. E essa convivência, por exemplo, com muitas pessoas tipo, do mesmo continente que eu, tipo de Moçambique e tal. Inclusive, eu fui para Moçambique 2 vezes e existe essa semelhança, mas teve esse choque, né? Porque assim, uma coisa é você conviver tipo no circuito artístico, né? De forma assim mais profissional, e outra coisa é você conviver tipo vai conviver com as pessoas de forma mais íntima, né? Eu, por exemplo, eu comecei a namorar, né? Então certas coisas, por exemplo, eu vivia primeiro com um amigo, né? E, e nos africanos, nós somos muito homoafetivos, né? E isso já não era muito bem visto aqui, né? Era uma coisa assim, o povo achava estranho, né? Nós somos muito homoafetivos, por exemplo, eu já via tipo em festas, tipo em algumas, nós falávamos, sabe, falamos, tipo alguns convívios, por exemplo, que a gente vai e você vê logo que os homens eles se reúnem num canto, né? E a gente fica conversando, então às vezes a gente às vezes dança juntos, né? E as meninas geralmente elas ficam num canto também. uhum. E as pessoas ficavam achando isso estranho, né? As pessoas achavam isso estranho, tipo, como assim, né? E a Uhum. gente faz tudo juntos, né? Às vezes a gente toma até banho juntos, né? Por exemplo, se tem um amigo, você toma banho com ele, e você dorme com ele, né? Então, tipo, quanto mais você gostar desse teu amigo, mais coisas vocês vão fazer juntos. Então, esse amor que você tem pela pessoa e tal. E Uhum. aqui já é completamente diferente, né? Já não Uhum. pode, você pode ser mal visto e tal. Uhum. E também essa questão por exemplo, a vizinha, você não estava, o teu filho foi chamando a atenção. Às vezes o teu filho fez alguma coisa de errado, mas a vizinha chamou a atenção para o seu filho. Mesmo que o teu filho tenha feito alguma coisa errada, não pode chamar a atenção do meu É filho. isso, né? As culturas elas são diferentes, São muito né? diferentes, né? Mas de alguma maneira, assim, a gente, que nem você comentou, né, a questão da colonização e acho que da globalização de uma maneira geral,
tenta fazer tudo ficar igual, né? Mas a gente tem que respeitar mesmo as diferenças das Sim, culturas, manter as tradições, as raízes, né? Acho as que isso é raízes. super importante. A gente manter a identidade, né, de cada um. Sim, sim. Por isso é que existe, por exemplo, essa forte tentativa, por exemplo, você vê das pessoas africanas, principalmente aqui em São Paulo, né, dessas reuniões, a gente ficar sempre juntos, né? É Uhum. exatamente por conta dessa diversidade, dessa diferença forte cultural. E a gente tem uma maneira assim, de estar sempre unidos, sempre juntos, de forma a comungar as nossas culturas sempre. Uhum. E é isso, existe muita diferença. Eu, quando era criança, eu vivia muito pelado, né? Quando o papai tá chovendo, aí você corre pelado, assim, na chuva e tal, para brincar. Brincava muito, né? Tem muitas crianças e tal. Uhum. Então, vejo isso também, que aqui já é um pouquinho complicado, né? Você falou há pouco tempo dessa sexualização do corpo, Sim. do corpo da criança, terrível. É. Bom, e aí assim, a gente percebe então na sua produção que tem, né? Tem tudo isso que você traz da sua vivência, né? Das diversas culturas que existem na sua cidade natal, enfim, né? Certo. A gente já está dando 1 hora de live, Olha só, infelizmente. eu falo muito, Passa muito rápido, né? faço, é gostoso demais. Dá vontade de ficar falando mais, perguntando mais um monte de coisa. Mas, enfim, assim, para a gente encerrar, então eu queria deixar mesmo aberto para você falar, deixar algum recado, enfim, falar alguma coisa que você gostaria de falar e lembrar as pessoas que as obras, né, estão à venda no site da Pequena Galeria, que é pequenagaleria.com.br. E são, então, edições limitadas, então corre lá. Sim, Ficaram sim, maravilhosas, né? sim, essa é a chance das pessoas terem essas obras, né, com um preço mais baixo, Uhum. né, pronto, uma impressão impecável, né? Quem tem a original tem a original, mas pronto, essa é a chance no site da Pequena Galeria, né? Já aproveitam e sigam a Pequena Galeria aqui, é só clicar aí em cima e lá no perfil da Pequena Galeria, sigam Isso aí. e fiquem atentos lá, entram no site. Muito obrigado, Rose. Vai lá já garantir a sua. E dá para pagar com cartão de crédito, né? Isso, em até 3 vezes. Olha só, olha só, olha só que oferta. Então vai lá, dá para pagar com cartão de crédito até 3 vezes, podes pagar em um valor baixo, podes ter a obra, edição limitada. Então, se você adorou, amou aquela obra, essa é a sua chance, você pode perder. E uma coisa que é também importante, já que a gente está fazendo toda essa divulgação, é que uma porcentagem do valor das obras elas vão para o coletivo, para o projeto social, que é o Casulo para a Rua, que eles desenvolvem uma espécie de saco de dormir para distribuir para pessoas em situação de rua e que a gente está passando por um frio muito forte aqui em São Sim, sim, Paulo, então é muito, muito importante, né, sim, a sim, gente claro, apoiar esse projeto. claro. Então é isso, comprando qualquer obra da Pequena Galeria, a gente destina um valor das obras para esse projeto. Olha só, você ainda tem a chance de estar ajudando. Muito bom. Então, corra lá, depois vou compartilhar para quem quiser depois se perdeu, Legal. não conseguiu encontrar, eu vou compartilhar de novo, né? Para vocês poderem entrar, o link do site está na bio da Pequena Galeria, eu vou compartilhar a Tá publicação ótimo. para vocês Uhum. entrarem lá e poderem adquirir as obras. Tem obras de outros artistas lindas, lindas. Então, vão lá e comprem, pessoal. Vão lá. E quem quiser fazer uma pergunta rápida, não sei se tem tempo ainda.
Aí pode fazer aqui nos Tem, comentários. a gente tá já nos minutos finais, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí. Pronto. Bom, e aí, assim, bom, para a gente encerrar um pouco, você quer falar sobre algum projeto seu atual, alguma coisa que você está em produção? Olha, eu estou começando agora, eu estou começando uma residência, comecei uma residência artística, né? Passei na fase de imersão, agora eu vou começar a produzir amanhã, né? Tem um projeto inédito que eu vou começar a produzir amanhã, depois vocês vão ver vídeos e tal, com uma marca muito famosa. Opa, curiosa. Então, tem esse projeto, tem um projeto com o Museu da Imigração. Então, no dia 1 de outubro, provavelmente estreia, né, a exposição Uhum, dessas obras inéditas, que eu vou pintar obras em larga escala, de uma residência artística, legal. intitulada eh, Imigração e os tijolos do racismo imigração e os tijolos do racismo no Brasil, né? Então, essa residência é com o Museu da Imigração, né, que eu vou começar a produção já amanhã. Né? Então, as pessoas vão poder também me visitar lá no ateliê. Né? Que Então, legal. eu preciso depois coordenar isso com a produção, para que vocês, eu tenho uma saudade de vocês, então vão poder com máscara, álcool gel, e tudo direitinho, vão poder me visitar lá enquanto eu estiver produzindo lá no Museu da Imigração. E vai ter exposição, né, dessas obras em outubro, né, dia 1 de outubro, final de setembro ou começo de outubro. Então tem esse projeto. Pronto, tem a minha exposição, que ela está rolando agora num projeto, né, no meu projeto, financiado pela Secretaria Municipal de Cultura, que a exposição chama Histórias que Pintam África para a gente de São Paulo. Tem inclusive um vídeo lindo do Hermi Panzo declamando alguns poemas, A Voz dos Corpos Africanos. Está no site do meu projeto, depois vou compartilhar para que vocês possam entrar no site, visitar a exposição online e ver o vídeo também. Em breve estreia o documentário, né, desse processo criativo. E tem esse projeto, não sei se ainda posso divulgar, acho que ainda não posso, com essa marca muito famosa, que vai ter obra minha reproduzida em cadernos, em outros vários materiais publicitários, e vai ter vídeo também, que eu vou trabalhar nesse projeto ainda amanhã também. Então, isso, Opa, gente, tem muita novidade, tem muitos projetos, eu estou sempre que bom. trabalhando, e é isso. É só vocês ficarem atentos aqui, e sempre que der, eu pintei agora né, essa série de 3 obras, estão disponíveis também, estão disponíveis no meu site. Né? Quem quiser pode correr lá no meu site para ver a obra e tal, para comprar as obras. E eu vou ver se antes disso, né, como vou ficar muito ocupado nos próximos dias, se antes disso eu lanço mais algumas obras da série que eu já estava pintando, para que fique disponível para vocês, né? Porque eu tenho um público que felizmente gosta muito da minha arte, então compram bastante. Então Que bom. eu vou deixar sempre algumas obras para que possam comprar e para os leilões também, tá? Então são essas novidades, só o público fica atento e por favor, Tem bastante coisa para acompanhar aí. tem bastante coisa para acompanhar, então melhor ficar. Aham, que ótimo. Bom, então obrigada. Obrigada por todo mundo que ficou acompanhando aqui a nossa conversa, né? Bastante gente comentou. Que bom. E obrigada, Paulo, mais uma vez, por estar conversando com a gente, por fazer parte do nosso time. E é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo. Bem, eu vou só agradecer rápido aqui Claro. a Rose, muito obrigado, Rose Santos. Ela foi minha aluna no Sesc Piracicaba, onde está rolando até uma exposição que eu da Bienal da IFES, que eu ganhei um prêmio lá. A Rose,
o Evandro, o Mestre Sabi, Vajuan, Casca, o Iluminado Moss, Zé Paulo Júnior, né, que parece que ele conhece um pouquinho de Angola, que falou de Angola existem muitas etnias, a Renata, Tiago Sacha, o Tiago, né, o Tiago que é do Museu da Imigração também, a Maia Souto, Carol Ambrosio e pronto, todos, a Laura e todos e todas que estiveram aqui nessa live acompanharam. Muito obrigado e fiquem atentos, fiquem atentas nas novidades e corram no site da Pequena Galeria. Estou avisando, essas obras vão acabar. É isso aí, tomara. Então, boa noite, obrigada, beijão. Agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.